Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E hoje vamos ver a quarta parte da História Secreta dos Incas. Se você não viu os programas anteriores, a História Secreta dos Incas, parte 1, 2 e 3, aqui mesmo na página da coluna Águia e Condor, com o canal Consciência Próspera, você pode ter acesso aos programas anteriores. No programa anterior, nós vimos que o investigador palestino-peruano Walid Bahaodeh, em função da descoberta das sombras no topo da montanha Pituciray, iniciou uma investigação minuciosa sobre todos os mitos e histórias que giram em torno da montanha Pituciray e uma profunda investigação sobre os cronistas do período colonial. Em especial, o Walid se debruçou sobre o cronista Guamán Poma de Ayala, de origem indígena. E aí Walid na sua investigação, chega à surpreendente conclusão de que a verdadeira localização do cerro da montanha Huanacauri, o local de origem dos Incas, o local onde ficaria Pacaritampo, Tambutoco, o local onde os jovens Incas iam passar pelo seu rito de passagem, pela sua iniciação, não encontraria-se ao sul de Cusco, mas sim ao norte de Cusco. E aí Walid chega à surpreendente conclusão de que a montanha Huanacauri, na realidade, seria a venerada montanha Pituciray, o famoso Apo Pituciray e o nevado contínuo Salwasiray. E aí uma série de fatores, uma série de elementos na montanha, na geografia de toda a região do Vale de Cusco, do Vale Sagrado, nos cronistas, tanto de espanhóis quanto de origem indígena, todos os elementos começam a convergir para corroborar, para poder mostrar como que a teoria de Walid estaria correta, seria certa. Que, na verdade, a verdadeira localização de Huanacauri não seria ao sul de Cusco, mas ao norte de Cusco. Então, por exemplo, a Walid consegue fotos, através de fotos de satélite, perceber que existe como que um alinhamento, uma linha energética, porque haveria um alinhamento perfeito entre o Coricancha, que fica em Cusco, o templo chamado Templo do Sol dos Incas, o templo de Sacsayhuamán, nos arredores de Cusco, um importante huaca, um templo pré-inca, inclusive, a huaca de Uno Urco, também chamado Templo da Nushta, da Princesa, que é um templo, inclusive, dedicado às águas, de onde chegam águas que são canalizadas do topo da montanha Pituciray, e o monolito que projeta as sombras que formam o desenho do felino, do puma e do inca, e posteriormente também forma o desenho da princesa. E aí Walid chega à surpreendente conclusão de que o monolito ao qual o sol incide e forma as sombras seria o verdadeiro Ayacate. Esse monolito seria a representação do irmão de Manco Cápac que se transformou em pedra. Isso por si só já seria uma descoberta fascinante, surpreendente. Agora, como é que pôde isso desde o período da invasão, da chegada dos espanhóis, até hoje, praticamente quase 500 anos, durante 500 anos se imaginou que a montanha Huanacauri estava ao sul de Cusco. E por que na realidade, e por que os Incas fizeram isso? Ora, quando chegaram os espanhóis, e os Incas já sabiam da chegada dos espanhóis, tiveram contatos, os espanhóis chegando no litoral do Pacífico, e mesmo antes, quando chegaram na América Central, possivelmente chegaram notícias do Tahuantinsuyo da chegada de invasores, de homens estranhos, eles já começaram a se preparar para a chegada dessas pessoas estranhas. E quando eles chegaram e mostraram, inclusive, o que vieram, começou-se toda uma articulação entre os próprios Incas para resguardar os lugares mais sagrados. E, consequentemente, imagine você, um dos locais mais sagrados era o Huanacauri, era o local do rito de passagem, era o local onde estava ali o totem dos Incas, a presença petrificada do irmão de Manco Cápac, Ayacate. Além do mais, os Incas também se deram conta de como os espanhóis eram ávidos por metais preciosos, por ouro e por prata.
Consequentemente, uma huaca tão importante, não tão distinta, deveria ter muitos tesouros. Então era necessário mandar, de alguma forma, que eles resguardassem, protegessem a sua huaca mais importante, o Anacauri. Então o que fizeram? E aí a investigação de Valide vai toda por esse lado, de que os incas conseguiram manipular a história e os informantes dos espanhóis, chegaram inclusive ao ponto de fundar uma cidade com o mesmo nome de Pacaritampo, né, para mandar os espanhóis para uma pista errada, para uma pista falsa. Como quem diz, olha, o Anacauri, a montanha onde nossos jovens passam por iniciação, ao qual rendemos culto, onde encontra-se Ayacate, ela está ao sul. E aí os espanhóis foram ávidos atrás de riquezas, de metais preciosos, que eram as oferendas, né? Enfim, eles foram ao sul, né? E aonde ainda hoje se acredita que é a montanha Anacauri. Resguardando, protegendo a verdadeira montanha Anacauri, que seria a montanha Pitucirai. Isso seria mais um elemento para reforçar o porquê do nome Vale Sagrado dos Incas. Ali estaria a huaca principal, o local de grande veneração, de culto dos Incas. Então, através dessa pista falsa, eles não só mandaram os espanhóis para uma pista errada, para ter uma ideia distorcida, mas ainda hoje, quase 500 anos da chegada dos espanhóis aqui, ainda hoje se acredita que o Anacauri esteja ao sul disso, quando na realidade a investigação de Walid Barraudé mostra que a verdadeira localização da montanha Anacauri encontra-se ao norte de Cusco e seria a venerada montanha Pitucirai, o venerado Apo Pitucirai, ainda hoje tão invocado. Isso seria um fator a mais para reforçar o aspecto de vale sagrado do Vale do Rio Ilcamaio, do Rio Vilcanota, né? E isso nos leva, né, a reconhecer a força espiritual e o poder desse Apo, da montanha Pitucirai, né, do Apo Pitucirai. No topo dessa montanha, né, você tem um monolito que seria Ayacate. Atrás dele você tem as duas montanhas, as duas formações rochosas que formam a pareja mítica. Isso é outro aspecto muito interessante, porque outra pista que Valide encontrou na crônica de Guamán Poma de Ayala é que muitas vezes alguns incas encontram fazendo essa posição como um mudra de dedos, né, com o indicador e o polegar, que inclusive posteriormente, né, pude constatar que é um poderoso mudra para se trazer a força da montanha, a força do céu, né? Você faz esse mudra, um mudra inca muito poderoso, para você criar essa conexão entre o céu e a terra, reforçar essa conexão entre o céu e a terra, usando os dedos como antenas, inclusive. Mas o importante é ver o transcendental que é essa descoberta. E como é que toda a pesquisa de Valide, né, o que motivou toda essa descoberta surpreendente, o que faz com que a história dos Incas tenha que ser, inclusive, toda reescrita, uma vez que a própria localização da Pacari, no local de origem dos Incas, né, ele é completamente distinto, ao invés de ser no sul, é ao norte, né? O que motivou toda essa descoberta de Valide foi exatamente as sombras. Ou seja, há um mistério, um elemento sincrônico muito mágico nisso tudo. Como se a própria montanha, num determinado momento, se revelasse, se mostrasse a Valide e, né, fosse o start para que ele fosse atrás da sua investigação, o que o levou a descobrir todos esses elementos, né, que compõem a história secreta dos Incas. Essa foi a história secreta dos Incas, eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana, a história secreta do México. Não perca, se você gostou da história secreta dos Incas, seguramente você vai gostar da história secreta do México. Se você gostou, compartilhe, divulgue para os seus contatos, para os seus amigos. Eu sou Carribas, assim falei, Urpilhai São Colhai.